vamos voltar com um período de adoração daqui a pouco. We're gonna come back to worship in a little bit, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje à tarde. But I actually have a word to share with you guys. I'm a preacher today for the first time in all the Overmission conferences we've done. A primeira vez que eu vou compartilhar uma palavra no Overmission. Você pode se assentar. You may be seated. And such a powerful. Just stay in this place. Tá sendo tão poderoso. Fica nesse lugar. Não, pode ser com esse mic mesmo. Obrigada. What am I saying? O que eu estou falando? Eu estou hoje aqui na missão de me autotraduzir. I'm here taking the mission of translating myself. Which is lovely, actually. O que de fato, na verdade, eu gosto. Vocês estão bem? You doing okay? Can you raise your hand if English is the only language you speak? Only language you speak. Can I see your hands? Okay. Tô pedindo para levantar a mão quem só fala inglês, né? Então eu não traduzi por conta disso. Okay, great. Jesus. Eu estava aqui perguntando para eles quem são os falantes de inglês apenas. It's an honor to be here. É uma honra estar aqui and share with you, compartilhar com vocês. I just love what the Lord is doing throughout Europe and the UK. Eu amo o que o Senhor tem feito na Europa e no UK, no Reino Unido. I believe in an emerging church, a remnant that is called to bring. I'm not always a big fan of the word revival because I feel like the simple gospel is what we would call revival. E eu sei que o Senhor está levantando um remanescente para trazer, não sei se eu usaria a palavra avivamento, mas talvez avivamento no sentido de que o verdadeiro evangelho, na verdade, é o que nós chamaríamos de avivamento. We don't need another thing. We just need to go back to the original thing. Nós não precisamos de algo a mais, algo que não foi inventado. Nós precisamos simplesmente praticar o que nos foi deixado como legado na palavra de Deus. Amém? And one of the things that I want to share with you guys, I actually already started sharing. O que está no meu coração para compartilhar com vocês. Hoje, na verdade, eu até já comecei a compartilhar aqui no período do louvor. Which is that we are called to be a point of contact between heaven and earth. Que é que nós somos chamados para ser agentes do céu na terra. Quando Jesus ele veio, when Jesus came, he said, "You will pray like this." The disciples came to him and asked, "How should we pray?" Quando os discípulos foram até Jesus e perguntaram, como é que nós podemos orar? O que ele ensinou foi, você vai orar assim, Pai nosso que estás no céu. He said, you will pray like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Santificado seja o vosso nome. Your kingdom come, your will be done. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. On earth as it is in heaven. Which implies that the will of God is not always carried out on earth. O que quer dizer que nem sempre a vontade de Deus acontece na terra. É ou não é? When we look at so many things happening, so much pain, violence, distress, hopelessness. Tem tantas coisas que acontecem no mundo fora da vontade de Deus. A ausência de esperança, a violência, a perdição. That was never the will of God for the earth. Esse nunca foi o desejo de Deus para a terra. Did you know that God has a perfect will? Sabe que Deus tem um desejo, uma vontade perfeita? The creator of heaven and earth, o criador dos céus e a terra. He's a designer and he designed things with a purpose. O Deus criador dos céus e da terra, ele é um designer. Ele criou o desenho da terra com um propósito específico. And one of the main things that he's called us for is covenant with him. E uma das coisas principais para as quais ele nos chamou foi estar em aliança com ele.
relationship with Him, to know Him, conhecê-lo. To belong to Him, pertencer a Ele. To be one with Him, sermos com Ele. To the point that we love what He loves and we hate what He hates. A ponto de que nós passemos a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Oh, God, does God hate? Yeah. Deus odeia? It's biblical. É bíblico. Salmo 45. Psalm 45. He loves righteousness. Ele ama a justiça. He hates iniquity. Odeia a iniquidade. He hates iniquity. Ele odeia a iniquidade. Ele odeia aquilo que destrói a sua própria criação. He hates that which destroys his own creation. That which destroys the design of God for His creation. Ele odeia aquilo que destrói o design de Deus, o propósito de Deus para a sua criação. Us, nós. That is why He hates sin. É por isso que Ele odeia o pecado. It's not because He delights in judgment. Não é porque Ele ama mandar juízo. Actually, He says that He delights in showing mercy. Na verdade, a palavra diz que Ele se deleita em demonstrar misericórdia. He sent Jesus to deal with the issue of sin. Ele enviou Jesus para lidar com a questão do pecado, a pena pelo pecado, so that we would be reconciled to Him. Para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Did you know that you've been reconciled with God? Você sabia que você foi reconciliado com Deus? And you weren't reconciled with God through the means of temporary things. Você não foi reconciliado com Deus através de coisas temporárias. Não. A palavra diz que nós fomos reconciliados com Ele através do sangue do Cordeiro. We've been reconciled with Him through the blood of the Lamb. Paul says that. Paulo diz: vocês não foram reconciliados com Ele através de coisas perecíveis como prata e ouro. Perecível, prata e ouro. Paul says that. You have not been drawn near through temporary things, perishable things like silver and gold. Imagine calling silver and gold something temporary. But he says, through the blood of the Lamb. Mas ele diz, através do sangue de Cristo. This covenant is not based on your performance. It's based on His finished work. Essa aliança, o poder dessa aliança não é baseada no seu desempenho, mas na obra completa dele. His finished work. A obra completa. Meu querido, você pode se perguntar, you might be asking, why are you preaching the gospel? I think we're here for worship and prayer. I think we mostly know the Lord. Talvez você se pergunte, por que eu estou pregando o evangelho básico, né? Acho que estamos aqui para orar e adorar. Supostamente já a maioria de nós conhece o Senhor. But I don't know about you, but it's the gospel that keeps me going every day. Mas eu não sei você, mas é o evangelho que me sustenta todos os dias. Não existe outro meio. There's no other way. If we need the next thing, it's because we're not looking at the basic thing. Se a gente precisa de um novo mover, é porque a gente não está olhando para o básico que já nos foi deixado. Sometimes we create a narrative of galactical revival because we are not being satisfied with drinking His blood and eating His flesh. Às vezes nós criamos algumas narrativas galácticas de avivamento. I believe in it. Eu creio. But I genuinely believe that what we're calling revival is actually just simple signs and wonders from the early church. Just the gospel working. Eu não sou contra avivamento, eu sou a favor. Mas na verdade o que nós estamos chamando de avivamento são os sinais e maravilhas que acompanhariam os que creem no Evangelho. Estou pegando meu iPad porque minha Bíblia está aqui.
Just grabbing my iPad because my Bible's in here. May we not get caught up in the next great thing, ignoring the bread of His presence. Que a gente não fique emaranhado numa narrativa galáctica do que tem mais, além do que a palavra já nos foi deixada. Além do básico de se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. When Jesus said that, the disciples were like, ooh, that's hard. Quando Jesus falou, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, os discípulos falaram, ai, duro de ouvir. And many of them left him. E muitos o deixaram. Why? Because they were drawn by the signs and wonders. Porque eles eram atraídos pelos sinais e as maravilhas. Everybody wants a big show. Todo mundo quer o espetacular. Everybody's drawn to being healed and seeing things. Like, look at the media. Everything that's dramatic and big, people run to it. It creates clout. Do you understand clout? Okay. Todo mundo gosta de um espetáculo. Você pode olhar para a mídia e você vê grandes situações de calamidade, ou então isso atrai pessoas. Of course people are being attracted by the signs and wonders. É claro que as pessoas estavam sendo atraídas pelos sinais e maravilhas. But Jesus said, will you leave me too? Mas Jesus vira para os seus e pergunta, vocês também vão me deixar? Many might have come to Jesus because of like all the big things, the sensational things. Muitos até talvez tenham vindo a Jesus por conta dos grandes sinais. But the one that stayed, mas aqueles que ficaram, they stayed because they said, Lord, where else can I go? You alone have the words of eternal life. The words of eternal life. What keeps you, it's not the miracle. It's the word of eternal life. Os discípulos viram e falam assim, Senhor, para onde nós iremos? Eles podem até ter ido embora. O pessoal que chegou ali na muvuca dos milagres, eles podem até ter ido embora com essa pregação de comer a carne e beber do sangue. Mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna. Palavras são as palavras. It's His word. It's the sustenance of who He is. É a substância de quem Ele é. It's the new life that He gives us. É a nova vida que Ele nos dá. It's not another version. It's like a Christianese version of what the world is already doing. Não é uma versão gospel do que o mundo está fazendo. Jesus didn't save us for us to wear Christian hats and Christian t-shirts and live a poor life, a dull life, a victoryless life. Jesus, Ele não morreu para a gente colocar a camiseta com Jesus, o boné de Jesus, mas viver uma vida sem propósito. Nada contra. Eu gosto das camisas do Vinde Verde. I got nothing against the merch. I love Vinde Verde, their brand. I'm for it, sure, let's do it. Put money in missions. Não sou contra mesmo, é bom até que flua, né, finanças para as missões que eles têm feito. Aleluia. But what I'm saying is not what you wear. O que eu estou falando não se trata do que você veste. It's the kingdom that you're agreeing with in your heart. É o reino com o qual você concorda no seu coração. Does your life say, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Será que a sua vida está clamando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu? Are you with me? Você está comigo? And my concern
Thank you guys for filling in the space. My concern is, eu me preocupo, that in evangelizing Europe, we don't get caught up in our Western Christianity narrative. Eu me preocupo, tenho zelo para que ao evangelizarmos a Europa, nós não fiquemos presos em tentar replicar um cristianismo cultural americano. Praise God for all the beautiful things all the beautiful ways that we've been blessed by the Western Church. Graças a Deus por todo o evangelismo e formas que nós fomos abençoados pela igreja em países cristãos, já majoritariamente cristãos das Américas. But my desire is for the gospel to just be the gospel and good news for people. Mas meu desejo é que as boas novas do evangelho sejam bastante para esse povo. And whatever culture comes out of it is just a result of a people encountering Jesus. E que a cultura que se forme nas nossas igrejas locais seja um resultado orgânico, natural, de vidas tendo encontros com Jesus. Are you guys with me? It's enough. É o bastante. The gospel is enough. É o bastante. The same way that when we're worshiping here, da mesma forma que quando estávamos adorando aqui, looking at him is enough. Olhar para ele é o bastante. We may have a band, we may have live stream and a structure. So much work was put to, create this event. E talvez a gente tenha aqui banda e live stream e tanto trabalho que demandou da equipe aqui para que isso fosse possível, esse evento fosse possível. Glory to God, glória a Deus. But all of this is just a structure. Mas tudo isso é a estrutura. And a structure that serves the purpose of seeing his kingdom on earth. That's all. Isso aqui, essa estrutura, é basicamente para poder conter a manifestação do reino de Deus na terra. That is all. The structure serves the substance, not the other way around. A estrutura serve a substância, não o contrário. E o que o inimigo quer, but the enemy wants us to focus on the structure, in the comfort. Mas o inimigo quer que a gente foque na estrutura, no conforto. He wants us to get caught up in the style. Ele quer que a gente fique ali distraído com o estilo. He wants us to get caught up in your own heart and your own remorse or introverted thoughts. Ele quer que você fique ali distraído, talvez com seus próprios pensamentos de inferioridade no seu coração. He wants to distract us. He wants to make this about results. Ele quer nos distrair também muitas vezes preocupados com o resultado. It's not about numbers. Não se trata de números. I think it's amazing that we get to witness hundreds coming to Christ in Europe. Eu acho que é incrível você poder testemunhar que centenas vieram para Cristo na Europa. But if you've been here long enough, you know that it's not about numbers. Mas se você está aqui há bastante tempo, você sabe que não se trata de números. Jesus will stop for the one. Jesus, ele parava ali para ter interações com um por vez. And sometimes the crowd, praise God. E às vezes a multidão, glória a Deus. But he was on a mission. Mas ele estava movido por uma missão. To reveal his Father. Revelar o seu Pai. To reveal a kingdom. Revelar um reino. That he said, the kingdom of God is not food or drink. E Paulo dizendo, ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida. What is he talking about? He's saying the kingdom of God is not
a natural substance. Ele está dizendo que o reino de Deus não é a substância natural. Are you with me? Está comigo? It's not something that will give you temporary sustenance. Não é algo que temporariamente vai satisfazer você. But he says, the kingdom of God, ele diz o reino de Deus, it's joy, peace and righteousness in the Holy Spirit. Mas ele diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Joy, peace and righteousness in the Holy Spirit. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Any parts of our lives that are lacking peace still need more of His kingdom to come. Qualquer parte da nossa vida que tem falta da paz, a paz de Deus, não como o mundo dá, como Jesus disse. The kind of peace that Jesus said, not like the world gives you peace, my peace I give you. Ele diz, a minha paz vos dou, não como o mundo. If there is lack of peace, there is more of the kingdom of God that we need in our lives. Se existe falta de paz nas nossas vidas, paz de espírito, é porque existe ali uma falta do reino de Deus. We need more of the kingdom of God. Nós precisamos mais do reino de Deus. Eu não sei você, I don't know about you, I need more of the kingdom of God. Eu preciso mais do reino de Deus. The kingdom of God was revealed by Jesus. O reino de Deus foi revelado através de Jesus. But then also He left. He left earth, right? Mas ele revelou o reino, mas depois ele foi embora. Ele subiu nas nuvens. He went up on a cloud. And we're waiting for Christ to return. Estamos esperando para que Cristo retorne. But He said, I will leave you with one that is similar to me. Ele falou, mas eu deixo com vocês um que é semelhante a mim, the Holy Spirit, o Espírito Santo. And that is why joy, peace and righteousness is in the Holy Spirit. E é por isso que justiça, paz e alegria é no Espírito Santo. Because He is the manifested God in our midst. Porque Ele é Deus manifesto em nosso meio. We need to learn how to move with the Spirit. Precisamos aprender a como nos mover com o Espírito. It's not just about singing songs. Anybody can sing songs. Não é sobre cantar canções. Qualquer um aqui talentoso pode subir e cantar canções. It is about drinking from the fountain of the Holy Spirit. É sobre beber das águas do Espírito Santo. It's about revealing the kingdom of God. É sobre revelar o reino de Deus. Guess what? Why did Jesus heal? Por que Jesus curou? Because He was like, in the kingdom of my Father there is no sickness. Porque Ele falava, no reino do meu Pai não tem doença. Be healed. Seja curado. Ele via uma pessoa opressa. He saw somebody captive. No reino do meu Pai não existe opressão. In the kingdom of my Father there's no oppression. Be delivered. Seja liberto. Why did He multiply food? Por que Ele multiplicou comida? In the kingdom of my Father there is no lack, there is no scarcity. No reino do meu Pai não tem falta, não tem escassez. Tem provisão, that's provision. He was revealing the will of God. Ele estava revelando a vontade de Deus. If you're praying for healing, don't pray if it's your will. Se você está orando por cura, não ore se for da tua vontade. Meu querido, Ele já revelou a sua vontade. He already revealed His will. It's to heal. Now, sometimes, for reasons that we don't know, às vezes, por razões que a gente não sabe quais, healing doesn't happen. A cura não acontece. Can you still persevere in the gospel, in the mystery? Será que podemos perseverar no evangelho mesmo quando existe um fator de mistério? Can we still declare who He is? Quando não estamos vendo, podemos ainda declarar quem Ele é? Even when we don't see it? Guys, we are not God. We don't need to make things happen. Stop trying to make things happen. It actually takes from the glory of God. Nós somos o povo de Deus, nós não somos Deus.
Nós não precisamos fazer algo, fabricar coisas. Na verdade, quando tentamos fabricar na nossa força, a gente na verdade subtrai a glória de Deus. We are called to give glory. We are called to agree. Somos chamados a dar glória, a concordar, a agree with the word, concordar com a verdade, and proclaim it. E proclamar. Muitas vezes, thank you for intercession, by the way. Muitas vezes, we want to just create our own little kingdom inside God's kingdom and ask Him to bless it. Muitas vezes nós queremos criar o nosso pequeno reino dentro do reino de Deus e pedir para que Deus abençoe aquilo. Let me tell you, there's an endless supply of anointing and glory. Deixa eu te dizer, tem uma fonte inesgotável de unção e poder for those that are proclaiming His word. Para aqueles que estão proclamando a palavra dele. É a concordância. Authority comes from agreeing and submitting to the powerful one. A autoridade vem de se submeter e estar em concordância com aquele que é o Todo-Poderoso. So many people in the name of God, sometimes trying to do the right thing, but building in their own man wisdom, mainly wisdom. Muitos homens, às vezes na sabedoria humana, tentando, criam pequenos reinos. End up creating little kingdoms inside God's kingdom. And they say, God, come and bless it. Pedem, Deus, vem e abençoa. And they start being controlling, they start being dominating. Começam a controlar e ser dominantes. Começam a achar que o poder e a autoridade vem da sua sabedoria humana. They might start controlling and thinking that their authority comes through the means of their own wisdom. Human wisdom is the word I'm looking for. Human wisdom. Did you know that Jesus had all the authority because He was the most submitted to the Holy Spirit? Você sabia que a autoridade de Jesus vem dele estar submetido ao Espírito Santo? The word says that He only did what He saw the Father do. A palavra diz que Ele só fez o que Ele viu o Pai fazer. Only said what He heard the Father say. Só disse o que Ele ouviu o Pai dizer. Where did He see? When did He hear? Como que Ele viu e ouviu? By the Spirit. Pelo Espírito. Porque Jesus ele veio em forma humana. Jesus came as a man. He emptied himself of his deity. Ele se esvaziou da sua divindade e veio em forma humana. Came as a man. But a man submitted to the Holy Spirit. Mas homem submetido ao Espírito Santo. E ele diz, aqueles que crerem em mim, obras ainda maiores farão. But he said, the one that believes in me, even greater works you will do. Now, I want to urge you. Eu quero aqui suplicar that we may fully submit to His word. Que nós possamos nos submeter completamente à sua palavra. Not only the bits that are convenient for us. Não apenas as partes que são convenientes para nós. So that we may build a little kingdom with no power. De forma que construímos pequeno reino sem poder algum. Because we start getting a little weird when we don't have true power. A gente começa a inventar monte de coisa quando não tem poder genuíno. Se torna sobre as fumaças e o telão de LED. You know, começa a ser sobre a estrutura. It starts getting a little weird. You get too reliant on structure and the fog machine and the LED. And eu não sou contra essas coisas, mas eu sou contra botar a sua confiança nessas coisas. I'm not against these things, but I'm against putting your hope in these things. You don't need it to look powerful. Você não precisa criar uma aparência de algo poderoso. You just need the power of God. Você precisa do poder de Deus. You cannot cheat the spirit realm. You cannot cheat the spirit realm. What is.
If there is faith, the spirit realm responds. If there is purity, the spirit realm responds. Você não consegue trapacear o mundo espiritual. Se existe fé liberada, o reino espiritual corresponde. Se existe pureza liberada, o reino espiritual corresponde. You can't cheat it. Você não consegue trapacear. You can't hide in the spirit realm. Você não consegue se esconder no reino espiritual. We actually need to come in the way that He asked us to come in. A gente de fato vai precisar entrar como Ele nos chamou para entrar. Abordar a Ele como Ele nos pediu para abordar. Em espírito e em verdade. In spirit and truth, com autoridade e submissão a Ele, with authority but also submission to His word. You cannot break spiritual principles. Você não pode quebrar esses princípios espirituais. And the world will tell you the formulas. O mundo vai te falar as fórmulas. Even godly men are falling for the formulas of the world. Até mesmo homens que são chamados pelo Senhor caindo às vezes em fórmulas de sucesso. Eating of the blood of Jesus, eating of the flesh of Jesus and drinking of His blood is success. Comer da carne de Jesus, beber do seu sangue é sucesso, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Christ in us is the hope of glory. Instead of being students of what works, ao invés de sermos estudantes do que funciona, let us be students of God. Que sejamos estudantes de Deus. What is He like? Como Ele é? O que Ele gosta? I wanna turn all the affections of my heart. Eu quero entregar todas as afeições do meu coração a Ele. I wanna love what He loves. Eu quero amar o que Ele ama. And I wanna hate what He hates. E odiar o que Ele odeia. So that I may be found in the gap as an intercessor. Para que eu possa estar no vão como intercessora. Not just asking, but being the answer to the intercession. Não apenas pedindo como intercessora, mas sendo a resposta física para aquilo que eu estou pedindo. You are an answer. Você é uma resposta. If you are a Christ follower, se você é um seguidor de Jesus, you are an answer to a fallen world. Você é uma resposta para um mundo caído. Agora, não caia na tentação de achar que não é na sua força. But soon you realize that you cannot do it on your own strength. It's about submitting to Him. É sobre submeter a Ele. Submeter os afetos do seu coração. Submit the affections of your heart. To know Him, to behold Him. Conhecê-lo, contemplá-lo. Comer dele, to eat from Him. Let salvation be worked out in our souls and mind. That which started in our spirit, let it take over until the image of Christ is formed in us. That is how we get to be a blessing to the world. Deixa a obra da salvação ser completa em você. Você foi salvo no seu espírito, mas a obra precisa ser completa na sua alma, na sua mente, até que Cristo seja formado em nós. E é assim, e somente assim, que nós poderemos ser uma resposta para o mundo. It's when Christ is formed in us. É quando Cristo é formado em nós. Many want to take a place of notoriety, of fame. Muitos querem estar numa posição de notoriedade, de fama. But the biblical model of exposure, mas o modelo bíblico da exposição é: when a lamp is lit, you don't put it under the bed. Quando uma lâmpada está acesa num quarto escuro, você não coloca ela debaixo de uma cama. You put it on a high place so it can illuminate the whole room. Você coloca num lugar alto para que ele possa iluminar o lugar. That's the only theology I can find in the Bible about being in a high place. Essa é a única teologia que eu posso encontrar na Bíblia sobre estar num lugar alto. It's about the glory of Christ shining through you. É sobre a glória de Cristo brilhando através de você. Especially because when you get there, you don't really care. Até porque quando você está num lugar de evidência,
Quando Cristo foi formado em você, você já nem se importa mais. Because you know that the same way that they rejected him, they will reject us. Porque você já sabe que da mesma forma como rejeitaram ele, também vão nos rejeitar. We need to be bold for the gospel. Precisamos ser ousados pelo evangelho. And leave cultural Christianity to be satisfied in the word. E deixar um cristianismo cultural para viver na palavra. That's when we will see the quote marks revival. É aí que nós veremos aquilo que, né, entre aspas, avivamento. De novo, nada contra a palavra avivamento. Eu só acho que é simplesmente a evidência do evangelho simples e puro. Which is just the evidence of the gospel of Jesus being lived out. Amen. Can I get Pedro to come to keys and the band as well? Do you receive this word in your heart? Você recebe essa palavra no seu coração? Thank you, guys. I think I went over time. Eu acho que eu passei do meu horário. I just want us to have time to respond. I don't want us to perform. Eu quero que a gente tenha um momento para poder responder essa palavra. Eu não quero que a gente tenha que fazer nada, provar nada para ninguém no nosso lado, para o Senhor. Sometimes we get so hyped up in worship because we're like, I gotta prove I'm an extravagant worshiper, you know. Às vezes a gente fica esbaforido na adoração, como se a gente tivesse que provar alguma coisa. But true worship happens in the temple of your heart. Mas a adoração genuína acontece no templo do seu coração. Of course, there is a external manifestation of a worship that overflows. É claro que existe uma expressão quando a adoração física, quando a adoração transborda. But God is not really after the external. He wants our heart. Mas o Senhor, Ele não está olhando a aparência, Ele quer o nosso coração. In the spirit realm, no mundo espiritual, when there is faith, quando há fé, there is encounter. Há encontro. When there is faith and reach for God, quando existe fé e uma busca por Deus, ali Ele está. He is there. I want you to stand on your feet so you can help your own flesh get engaged. Quero que você se levante para ajudar aí a sua carne a engajar. Vamos orar juntos? Podemos transformar isso em intercessão? Can we turn this into intercession, asking? Pedindo, asking, pedindo para que o reino dele venha. Asking for his kingdom to come. And if you feel like I have been in lack of joy, peace and righteousness, se você está sentindo, eu tenho tido falta de paz, justiça e alegria, ask the Holy Spirit. Begin to surrender. Começa a render essas partes do seu coração, these parts of your heart. If there's unbelief, if there's doubt, if there's fear of persecution, se tiver incredulidade, dúvida, se existe medo de perseguição aí no seu coração, começa a entregar a Ele. Begin to give it to Him. Começa a entregar a Ele. Nas suas palavras, comece a dizer a Ele. Retornando ao início.
his words, coma nas palavras dele, eat from him, se deleitando nele, retornando a lugar com ele. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao, peça a ele, princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Satisfeitos no Senhor, por isso é que pedimos, leva-nos, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Ei, leva-nos de volta ao primeiro amor. Pode ser uma intercessão pela igreja nessa hora. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor.
precisa voltar para o Senhor nessa tarde de todo o seu coração, comece a orar para Ele onde você está. If you need to return to the Lord today, just begin to pray to Him where you are. Voltando seu coração a Ele, returning all your heart. Voltando seu coração a Ele. Oh, voltando seu coração a Ele. Existe cura aqui. Cura. Quando retornamos ao Senhor, existe cura. There's healing, healing here. For when you return to the Lord with all your heart, com todo o seu coração, retornaremos ao lugar e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. 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 Leva-nos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Apenas cante isso para Ele. Ele fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Só piano e as vozes diz isso. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Jesus restaura. Levanta aqui do nosso meio o teu povo limpo, separado, adornado. Thank you, Lord, for raising up a people separated unto you. Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Você pode agradecer a Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.